ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. O Jornal em Tempo desta terça mostra: ligações clandestinas e curtos-circuitos são as maiores causas de incêndios, principalmente nesta época do ano. Já são mais de 300 incêndios na capital só em 2013. Menino de 12 anos é pego com cocaína dentro de uma escola municipal em Manaus. Segundo ele não estava vendendo, não usou dentro da escola. Ele estava com isso na bolsa porque ia devolver para a pessoa com a qual ele estava usando na noite anterior. 2 traficantes trocam tiros com a polícia no Novo Aleixo, zona leste da capital. Número de carretas circulando no centro de Manaus aumenta, mesmo nos horários proibidos. Mais de 1.500 motoristas foram multados. Plano Safra do governo federal é lançado no Amazonas. O investimento é de 150 milhões de reais para financiamento de projetos rurais. E apesar da campanha de vacinação contra o HPV, muitos pais não autorizam as filhas a serem imunizadas, o que preocupa as autoridades de saúde. É que, além do preservativo, a vacina é o meio mais eficaz para prevenir o HPV. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá. Os famosos curtos-circuitos são as causas mais frequentes de incêndios, especialmente quando o calor é mais intenso e o consumo de energia aumenta. Resultado: incêndios. Nos últimos 8 meses, o Corpo de Bombeiros registrou 362 incêndios na capital. 132 foram causados por curto-circuito. O último foi na semana passada, nesta casa em Petrópolis. O fogo teria começado no aparelho de ar-condicionado. A parede da casa ao lado também foi atingida. A gente não sabia que era fogo, não. Deu 2 estouros, aí a gente foi ver, era o fogo, né? Depois do incêndio em frente de casa, Dona Alda está mais atenta. Agora eu estou evitando, né, o máximo. Eu tiro tudinho das tomadas, né, as coisas, sai, deixo tudo desligado. O problema pode ter sido causado depois de uma sobrecarga na rede elétrica. É neste período mais quente do ano que as pessoas costumam aumentar o consumo de energia. E se o sistema de fiação elétrica não for adequado, as chances de um curto-circuito são grandes. Depois de quase uma semana, voltamos ao local e encontramos uma ligação irregular. O proprietário não quis gravar a entrevista, mas a justificativa é que até agora a Amazonas Energia não foi ao local para religar a rede. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ligações clandestinas são responsáveis por 90% dos curtos-circuitos na capital. Isso porque elas são feitas de forma irregular e os fios usados muitas vezes são impróprios. Para se ter ideia, um mau contato entre eles pode provocar uma temperatura de até 1000 graus. Segundo o chefe do Centro de Operações, é o suficiente para causar incêndios de grandes proporções. E a prevenção ainda é a melhor forma de evitar os prejuízos. A gente recomenda às pessoas que, quando forem fazer as suas instalações elétricas, que façam de forma adequada, distribuam dentro das suas residências com o diâmetro adequado da fiação, que é exatamente pelo má dimensionamento das redes elétricas que ocorrem aí os curtos-circuitos, as sobrecargas, principalmente nesse período do ano. Segundo a Amazonas Energia, a previsão é que em setembro o consumo chegue a 1.400 megawatts, 6,2% a mais que em outubro do ano passado, quando o consumo foi recorde. Manaus tem geração própria em quantidade suficiente para atender a cidade, tem mais da metade hoje utilizando o gás natural, tem energia chegando do Linhão de Tucuruí, e o Linhão com uma capacidade de 1.800 megawatts significa dizer temos mais que o dobro de oferta para a necessidade de energia da capital e da região. Na casa da Adriana, o filho Bernardo, de 1 ano, se diverte assistindo televisão, sempre com o ar-condicionado ligado. É assim quase o dia todo. Por aqui, nada de calor. Preocupada com o alto consumo, a família já começou a trocar os equipamentos da rede elétrica. Já parou assim uma fase da casa, de um quarto, um ar-condicionado, então nós chamamos o eletricista, ele deu uma olhada e disse que precisava trocar.
Então, providenciamos logo, a troca é rápida, é um gasto necessário, mas é um gasto para a vida toda. Então, tem que ter esse cuidado, né, com a casa. E chegou a Manaus a primeira turbina a gás que vai funcionar na usina de Mauá. A energia gerada vai ser distribuída para Manaus e o restante do Brasil por meio do linhão de Tucuruí. A turbina e o gerador que compõem a usina foram desembarcados hoje no Porto da Ceasa. Os equipamentos vieram dos Estados Unidos e vão reforçar o setor elétrico, gerando energia através do gás natural. O próximo passo é a construção da base de sustentação onde a turbina será instalada, no Mauá 3. A usina deve entrar em funcionamento no segundo semestre de 2014. É mais uma unidade de geração no norte, agora com a interligação do linhão. O sistema já está interligado, então é uma térmica que vai poder fornecer energia tanto para a cidade de Manaus como para todo o Brasil. A usina, avaliada em cerca de R$1 bilhão, deve ficar responsável por 19% da energia consumida na capital. Um menino de 12 anos foi apreendido com drogas em uma escola municipal na zona centro-oeste de Manaus. Marcela, a história começou da seguinte forma. A polícia estava fazendo uma investigação acerca do tráfico de drogas aqui na Compensa 2 e pelas filmagens viu o menor usando uma pequena porção de drogas. Por isso veio até aqui a escola Elvira Borges, aqui na Compensa também, Compensa 2, pediu para falar com ele, com a criança, e ele, quando pegou a bolsa, mostrou que estava com uma pequena porção de cocaína. Mas segundo ele não estava vendendo, não usou dentro da escola, ele estava com isso na bolsa porque ia devolver para a pessoa com a qual ele estava usando na noite anterior. O menor tem 12 anos e vai ser encaminhado à delegacia do menor infrator. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. E o menino Matheus Páscoa Belém, de 7 anos, morreu ontem no Hospital João Lúcio. Ele e a irmã Beatriz Souza, de 14 anos, foram vítimas de um atropelamento no último dia 5 na Avenida Torquato Tapajós. Beatriz faleceu na sexta-feira passada. Com a morte das crianças, a motorista deve responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E no próximo bloco, caminhões pesados continuam circulando em horário proibido no centro da capital. E ainda, a preparação das torcidas amazonenses para o jogo entre Vasco e Nacional, no próximo dia 20. Já, já.